Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Na virada do século XIX para o XX, a pesquisa sobre o Brasil é intensa para artistas brasileiros de campos variados. Talvez o que levou mais a sério essa investigação, com intensidade e constância, foi o poeta, romancista, professor e gestor Mário de Andrade, conhecido do grande público por ter sido um dos artífices da Semana de 22, e que é autor de muitos outros feitos, como, por exemplo, o romance Macunaíma. É também criador de uma obra poética, por vezes pouco divulgada. E, para o que interessa no nosso episódio de hoje, vale dizer que ele foi cultivador de uma riquíssima correspondência com outros autores, artistas e pensadores do país. Há quem diga que as cartas do Mário foram sua grande obra, em vários volumes, no que contém de voz autoral, entrega, sensibilidade e pensamento. O contraponto para esse episódio é uma escritora baiana que, às margens do rio Paraguaçu, busca, com sua realização literária, estar próxima de acontecimentos locais e regionais que são entendidos como definidores deste Brasil que se pretende compreender. Amélia Rodrigues tem uma trajetória singular, assim como é singular o seu romance O Mameluco, que tem como pano de fundo a Guerra do Paraguai e seus desdobramentos. Amélia Rodrigues, que atuou como educadora e jornalista, escreveu também poesia e teatro, obras didáticas e infantis. Importante dizer que hoje ela é nome de um município. O lugar onde ela nasceu é um desmembramento de Santo Amaro da Purificação, que as pessoas devem recordar que é a cidade do Caetano. E esse município tem o seu nome desde 1961. Nesta conversa, nós temos, em ordem alfabética, Marcos Antônio de Moraes, doutor em literatura brasileira, professor de literatura brasileira no Instituto de Estudos Brasileiros. Publicou, entre outros livros, Correspondência Mário de Andrade e Manuel Bandeira, que foi prêmio Jabuti na categoria Biografia e Ensaio, Orgulho de Jamais Aconselhar, a Epistolografia de Mário de Andrade, e Câmara Cascudo e Mário de Andrade, Cartas. Este último também vencedor do Jabuti na categoria Teoria e Crítica Literária. Ao seu lado, nós temos Milena Brito, que é doutora em Literatura e Cultura Brasileira e professora de Literatura Brasileira na Universidade Federal da Bahia. Foi professora visitante na Universidade Andina Simão Bolívar, no Equador, na Universidade da Califórnia, Berkeley, Estados Unidos. Entre 2018 e 2023, realizou pós-doutorado, de novo na Califórnia, em Berkeley. Além da carreira acadêmica, tem atuação em políticas públicas para a área de literatura, tendo sido consultora da Unesco, MINC e Funarte, gestora de literatura da Fundação Cultural do Estado da Bahia entre 2011 e 2015, e recentemente uma das curadoras da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, em 2022 e 2023. Atuando também como editora, organizou as coletâneas Panorama da Literatura Baiana, volumes 1 e 2, e a coletânea LGBTQ Abrindo a Boca, Mostrando Línguas. A Milena ela pesquisou e estudou o romance O Mameluco, da Amélia Rodrigues, que foi selecionado pelo edital Rumos Itaú Cultural e publicado pelo selo Paralelo 13S. Uma alegria ter vocês dois aqui comigo hoje nessa conversa, e eu quero começar a perguntar sobre o Mário para o Marcos. Começar justamente nesse ponto que eu já mencionei aqui, das cartas serem consideradas a grande obra dele, e dele ter, ao escrever essas cartas, pensado sobre arte, cultura, sobre o Brasil como um todo. O que a gente pode contar, dar um gostinho desse material para quem está escutando a gente? O Mário de Andrade tem uma obra muito extensa, diversificada. Escreveu romances, poesia, crítica literária, musical, de artes visuais. Entrou no campo da etnografia, da fotografia, do cinema. Um homem que tocou muitos instrumentos em termos de interesses, da sua curiosidade, né? Ao mesmo tempo, é uma obra que não está completa, porque ainda há muita coisa por surgir, há manuscritos inéditos no seu arquivo. Ou seja, ele é um autor que legou para a gente um pensamento muito amplo, muito denso e muito abrangente. Amplo, abrangente e denso. Ao mesmo tempo que eu olho para essa obra publicada, quer dizer, ou em vias de ser publicada,
eu percebo que há nela uma forte, um encaminhamento muito claro. Eu percebo um forte senso de missão, ou seja, é uma obra vocacionada a provocar intervenções, ou seja, uma obra muito movida pelo sentido da ação, do modo como ele gostaria de atuar na sociedade, transformar a sociedade, em vários níveis, né? Ao lado dessa obra pública, existe uma obra que foi aparecendo ao longo do tempo. É essa obra que nós descobrimos nas cartas. É uma obra muito pródiga e muito perdulária, em certo sentido, porque ele escreveu e raramente ele guardou cópia dessas cartas. Então, elas foram espalhadas pelo Brasil, pelos vários recantos do Brasil e pelo mundo. Então, essa obra é uma obra submersa, que vai, então, aparecendo, e hoje nós temos uma grande dimensão, temos dessa rede que ele instituiu, né? Essa rede poderosa, uma rede que mobiliza muita gente, né? E, portanto, essa rede também tem um sentido de missão, ou seja, ele atua nessa rede, dando ensejo a vários projetos. A gente poderia falar desses vários projetos que eu percebo nesse conjunto de cartas. Elas formam uma bibliografia bastante extensa, né? Hoje temos mais de 40 livros publicados e certamente outros 40 poderão surgir. Há muitas outras edições sendo preparadas e que elas dão conta, então, de uma relação muito intensa do Mário de Andrade com essa comunicação com o outro, em particular. A obra Macunaíma é uma obra que pensa o Brasil para todo mundo, né? A correspondência é uma obra, estou chamando de obra na medida em que ela passa a circular, que mantém uma relação afetiva associada a uma relação intelectual. Ou seja, a carta é sempre um lugar de sedução intelectual, a carta é sempre um lugar de constituição de alguma coisa. Quando eu penso nessa correspondência, eu sempre penso, então, nesse mecanismo de mobilização coletiva. Claro que eu posso ter uma ideia, um projeto, mas eu sou um intelectual que não posso promover todas as ações a não ser coletivamente. Então, esse senso coletivo está associado ao senso de missão do Mário. Então, quando a gente olha para essa correspondência tão vasta, o que a gente percebe é esse desejo de chegar até o outro e de atuar na realidade brasileira, né? Com o outro. Se eu puder me estender um pouco mais, eu gostaria de mapear um pouquinho aqui isso que eu estou chamando de ação, intervenção, mobilização, né? Porque eu percebo que, ao longo dos anos, quer dizer, podemos imaginar que as cartas do Mário, enquanto um projeto intelectual, começa a ganhar forma nos anos 1920. Né? E vai até a morte dele em 45. Ele viveu com 51 anos, viveu muito pouco para aquilo que ele deixou como legado cultural, né? O que é mais impressionante, né, é que essas cartas, elas são sempre um gesto muito de envolvimento nessa escrita. Não é uma relação de cordialidade ou de contato, ou ela promove uma sociabilidade, mas ela está muito mais engajada em uma relação produtiva. Bom, o que eu chamo de relação produtiva são esses projetos. Nos anos 20, eu observo todo um empenho desse escritor em imaginar o que seria o Brasil em termos de arte. Ou seja, nós estamos em um primeiro momento que é a Semana de Arte Moderna, a atualização das formas artísticas, um pensamento sobre as condições da produção da arte no Brasil em relação a uma tradição acadêmica, uma ruptura com essa posição conservadora. O que nós temos é uma atualização artística. Mas nos anos 20, quando a carta começa a ganhar força no seu mecanismo, é preciso, ele tem uma percepção que não é só dele, né? Que me parece que é geracional, que essa geração tem um compromisso de refletir sobre o Brasil, na arte, no caso da arte, nos vários campos, né? As artes visuais, a música, a literatura, que seria então uma espécie de espelhamento da nossa realidade. Ele vê a arte como uma forma de compreensão dessa realidade, né? Então, acontece que o Mário de Andrade teve uma ideia, mas para que a nossa produção pictórica ganhe forma, ganhe fôlego nesse sentido, eu preciso que alguém que seja artista plástico possa participar desse projeto coletivo. Da mesma forma que ele vai, então, de uma forma muito, muito comprometida, dialogar com vários dos seus amigos que poderiam estar mobilizados nesse mesmo projeto. Anitta, Tarsila, os escritores Sérgio Millier, no Nordeste, o Hinojosa, que fazia circular o modernismo no Recife, toda essa gente que ele percebe
movido, né, um pessoal movido por uma ideia, ele acha que ele deve, então, propor uma percepção do que seja o Brasil, né? É claro que essa dimensão do que seja o Brasil é muito particular e precisa desenvolver depois, né? Porque você pode ver o Brasil, como viram muitos românticos, como uma invenção, né? Uma invenção, uma figuração bastante limitada, aquilo que nós gostaríamos de ser e não aquilo que nós somos, de fato, nesse percurso histórico colonial, violento, com uma construção étnica muito marcada pela violência, inclusive. Tudo isso não pode ser escamoteado da nossa história. Então, pensar o Brasil é pensar não uma idealização, mas pensá-lo como um processo histórico, e é essa a percepção que ele tem, na medida em que nós só somos diferentes em relação a outras proposições culturais, porque nós temos uma história muito particular. E é com essa história que nós podemos criar e construir a nossa arte, não com outra história. Então, ao lado de um nacionalismo como esse, há outros mais contemporâneos que queriam reinventar novamente uma ideia do Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que a carta foi muito importante, porque ela, em vários momentos, ele vai tentar definir o que é esse projeto, que não pode ser regionalista. Ele recusa essa ideia, porque isso significa, na percepção dele, uma separação. Ele está pensando num Brasil que seja uma unidade, complexa, verdade, mas uma unidade. E, ao mesmo tempo, ele pensa que num projeto nacional universalista. É uma percepção que ele tem. Só para fechar, nos anos 30, essa correspondência dá conta dos projetos que não são mais ligados a uma identidade ou uma questão artística, mas uma questão de uma produção cultural democrática. É o que ele faz no Departamento de Cultura. Para quem é a arte? Seria para a arte, quem tem direito à arte no Brasil. Então, nesse sentido, é que o Departamento de Cultura vai se bater muito pela reflexão sobre as bibliotecas públicas, pelo teatro municipal para todo mundo, pela formação de grupos corais, tudo isso no sentido de política pública, né, que perdurou como ideal para todos nós até hoje. E nos anos 40, nessa correspondência, eu também percebo um movimento muito engajado, né, de fazer com que, no tempo em que há uma postura ditatorial muito marcada no mundo e no Brasil, que o intelectual participe de alguma forma. Ele não pode ficar alheio à dimensão política. Mas nunca teve uma ideia embora ele tivesse ligado ao Partido Democrático, ele nunca se bateu por questões partidárias, mas por questões políticas. E eu acho que, nesse sentido, todo o debate que ele estabelece com os jovens escritores dos anos 40 está marcado pelo sentido de uma formação crítica do intelectual, que vai atuar na realidade brasileira. Então, eu acho que aí tem um mapa desse projeto que eu vejo nessa correspondência e que, na verdade, é uma parte de uma coisa muito mais complexa, né, e que vai dar conta de pensar a literatura, pensar ele próprio, nesse espaço de angústia. Só para eu fechar um pouco essa ideia de correspondência, porque as pessoas entendam o que significa escrever cartas, que é um gesto antigo, né? Antigo e antiquado, em certa medida, né? Hoje, podemos dizer dessa forma, é um gesto muito apaixonado, porque não são cartas de 20 linhas, são cartas de 10, 60 páginas. Ou seja, é um homem que se dedicou muito à correspondência, de uma forma com grande fôlego e uma grande paixão, porque não conseguia imaginar que alguém responda a um rapaz de 16 anos de Fortaleza, que serve para ele nos anos 40, dizendo que leu Macunaíma, e ele quer acompanhar a formação desse menino de 16 anos, que ele nunca viu, né, nesse momento. Muita generosidade. É muita. Quer dizer, uma generosidade que passa por esse sentido de compromisso. O papel do intelectual é estabelecer diálogos críticos, que formem, né, que deem substrato para que o que se construa como ideia de autor seja aquela de alguém que é capaz de atuar na nossa realidade. São cartas manuscritas, algumas, e outras datilografadas? Ele tanto escrevia manuscrito, seria autógrafo, ou quando escrevia a máquina. Mas ele gostava mesmo era da máquina de escrever, que era a Manuela, né? A Manuela que ele deu em homenagem ao Manuel Bandeira, né? Mas ele escrevia a lápis, a caneta. Há uma espécie de angústia em se comunicar. Há um momento em que ele começa a reparar na própria letra. Ou seja, não basta mais escrever, ele está olhando o próprio gesto de escrever. Ele escreve
em condições, às vezes, muito adversas, né? Mas sempre com uma intensidade, né? Que nos assombra até hoje. Obrigada, Marcos. Milena, o Mameluco, o próprio título, ele já contém uma ideia de Brasil. Queria que você contasse um pouco que romance é esse e como é que ele existe nesse contexto. Sim, obrigada, Josélia, pelo convite e também pela oportunidade de ouvir o Marcos aqui falando sobre o Mário de Andrade e poder falar de Amélia Rodrigues, né? Uma coisa interessante com o título do romance é que a gente tem que pensar que a Amélia Rodrigues está falando do Recôncavo Baiano, um lugar muito denso com a questão da escravidão, um local fértil de revoltas, de rebeliões, por quase 70 anos antes de Amélia publicar esse romance, né? Só para a gente lembrar um dado interessante, o pesquisador João José Reis escreveu um livro inteiro sobre a Revolução de 1835, a Revolta dos Malês. É um documento muito interessante para que a gente tenha assim, um preâmbulo de por que é interessante pensar esse romance no século XIX, em 1882, quando ele é publicado, porque ele está entre uma realidade de não passividade dessas populações de escravizados, que já está se rebelando contra essa condição, a imagem de um Brasil fragmentado, porque já havia, nesse momento, saído alguns romances interessantes para pensar o Brasil, né? O José de Alencar, com a sua trilogia indianista, um romance também realista, ou realista naturalista, o Mulato também já tinha saído. Então, a gente tem assim, umas confluências na cultura brasileira e na literatura que nos intriga pensar por que não é mais o indígena e por que ainda não é o negro, que é o foco dessa reflexão de Amélia Rodrigues, né? Então, é interessante a gente pensar que ela está acompanhando essas discussões, mas ela está numa região que anacronicamente está pensando o passado como o esteio para o que virá. Então, eu estou falando anacronicamente porque o Brasil urbano já está pensando um Brasil que espelhe mais a ideia de uma Europa, de condições férteis, de organização de cultura, de organização estética. E a gente tem um recôncavo parado numa indústria açucareira decadente, em uma pirâmide social muito rígida, mas já muito confusa, porque a gente tem ali os donos de engenho, que estavam não necessariamente produzindo a cana, mas que arrendava o espaço. Então, a gente tem os negros já libertos, que também precisam ter escravizados, né? Às vezes 1 ou 2 ou 3. É um dado interessante também. Então, a sociedade está muito misturada no período em que a Amélia Rodrigues está vivendo. E não vamos esquecer que é uma jovem que, quando escreve isso, deve ter seus 20 anos, porque começa a publicar o folhetim em 1882. O Mameluco, para o ouvinte que talvez não conheça exatamente a palavra, é a combinação, o nascimento de uma criança a partir de um indígena e de um negro. Então ela já está pensando nessas misturas raciais, mas partindo de um ponto de reflexão crítica a partir das tensões, porque ela não pode passar por essa ideia de que Brasil é esse que está se forjando, que Brasil é desejado, que está vindo, sem enfrentar as contradições e as condições daquela ainda incipiente sociedade burguesa que começava. Porque, como eu falei, eu acho ela interessante porque ela traz o tema das raças para o romance, pensando a partir da Bahia e não de outros lugares do Brasil. Então, é interessante ela ver uma importância muito grande da região na qual ela está inserida para essa discussão. E ela faz, na questão do estilo, algumas coisas que são curiosas e paradoxais, porque ao mesmo tempo que ela tem, às vezes, um estilo que a gente poderia localizar como estilo romântico, né? Ela está ali trazendo os triângulos amorosos, trazendo descrições da paisagem, às vezes muito líricas, com passagens muito bem escritas, muito belas, dentro de um padrão de escrita da época. Mas ela já enfrenta esse romantismo desmascarando um pouco não só essas relações e as condições da mulher, essas relações amorosas, as condições da mulher nessas relações. Ela denuncia o patriarcado, ela denuncia as condições das mulheres ricas,
das mulheres indígenas, que no caso são as caboclas que estão ali. Ela realmente defende a ideia de uma espécie de pureza ou pertencimento, alguma questão ali que ela entende que a terra meio que tratou mal aquele que ali estava. Então é interessante que ela um pouco questiona as explicações sobre o que se chamava selvagens, né? Então ela, no Mameluco, ela vai, às vezes, um pouco colocando em conflito a possibilidade de convivência pacífica entre as 3 raças. Algumas vezes ela revela o extremo racismo da época, inclusive ela própria comete também estruturalmente racismos o tempo inteiro no decorrer da escrita, mas ela também denuncia, através de algumas personagens, a falácia que é a justificativa de que algumas raças são superiores, de que há diferenças entre brancos, entre indígenas e entre negros. Ela recupera não a humanidade tal qual desejaríamos ouvir ou que romantizamos, mas ela recupera o direito a uma integridade, uma inteligência das personagens negras que estão escravizadas. Isso é interessante para a gente pensar o conteúdo, mas o mais interessante é que ela coloca tudo isso com a Guerra do Paraguai, fazendo sentido tanto para a ideia de país que se tem, porque é um acontecimento ou um não acontecimento patriótico, que funda ideias da superioridade brasileira, mas também foi uma guerra que durou muito tempo, né? Ela durou 4 anos, e é uma guerra que os pesquisadores revisitam para denunciar a função daquilo ali, né? Do ponto de vista da América Latina, o Eduardo Galeano fala que foi um acontecimento infame, né? Que o Brasil e os envolvidos na guerra praticamente destruíram a única nação realmente independente da América Latina. Então ele denuncia a partir do ponto de vista do Paraguai, e pesquisadores brasileiros apontam que foi um projeto higienista, assim, que teve efeito, porque 50% da população negra foi dizimada naquele período, né? Eles eram colocados na frente da batalha, já com essa intenção de que eles, claro, protegessem os ricos que estavam ali porque queriam as patentes, os generais, né, os capitães, e ao mesmo tempo fosse servindo para que a pátria se livrasse dessa população, porque a gente tem que lembrar que em 65 já tinha a lei sexagenária, e a gente estava indo para o período dessa formação de população, né, que vai em 1888 dar na abolição da escravatura, com essa relação de que o país tem que urgentemente pensar o que fazer, porque não há como voltar. É um período de disrupção absoluta entre o que a gente chama assim acontecimento colonial, que teve que prensar ali uma estrutura social, uma estrutura econômica que só fazia sentido para a Europa. Então a gente tem essa primeira invenção, que é a invenção de uma terra, de um Brasil, de uma não nação, porque não era nação, espelhada do que desejava ou do que precisava os europeus. Mas à medida que o século XIX avança e a gente tem essa república se repensando, o Brasil precisa se inventar para si próprio. Porque do ponto de vista dos indígenas, a Manuela Carneiro da Cunha, ela mostra que é uma distorção absurda do que se escreve. Praticamente os escritores estão escrevendo naquele momento com o olhar do passado. Então, existe um indígena ali romantizado, idealizado, inventado, enquanto na prática havia uma política pública de destruir a coerência entre as comunidades indígenas, né, desperdiçar a riqueza linguística, no sentido da exigência mesmo da homogeneização da língua portuguesa, a aldeação e desaldeação, porque primeiro junta-se indígenas de etnias distintas, né, para que eles percam o sentido coerente dos seus grupos e possa, assim, talvez ajudar os órgãos de governo que já aparecia naquele momento, no final do século XIX principalmente, com essa ideia de distinguir um pouco. Precisava distinguir porque são considerados inferiores, preguiçosos, que não rendem, né, não se submetem à estrutura econômica e política da época. Então, precisava que esses indígenas fossem muito localizados e estruturalmente descaracterizados, porque senão não faria sentido o projeto de domesticação que a República imprimia naquele momento. E
mesmo tempo a literatura idealizando, não só idealizando, mas se apegando a valores muito nobres, né, dessas populações indígenas. Então a gente tem ali uma situação nesse romance, tanto em relação às raças, quanto em relação a como pensar esses cruzamentos de tempo, de economia, que são muito únicos, eles são originais, né? Porque há denúncias, por exemplo, em personagens que dizem: puxa, eu era rei lá na minha terra, eu não era compreendido como submisso, nunca fui, e agora eu preciso ouvir, passar por esses castigos e dizer que isso é uma coisa boa porque eu vou ser perdoado, porque eu tenho que atender ao meu senhor, porque assim eu vou ser uma pessoa boa. Então existe um desmascaramento de personagens negras da perversidade branca. E isso é um pouco estranho para uma mulher jovem católica, muito apegada aos seus valores. Naquela época também não era comum uma mulher estudar nem escrever. A gente descobre que ela é formada por um cônego, que era parente distante da família, um primo distante do pai. Ela não é de família rica, por causa da localização da família dela, a gente percebe que não era uma região de engenho. E a mãe provavelmente era uma dona de casa, uma mulher que cuidava da casa, da família. E o pai provavelmente um funcionário público, mas um funcionário público que não era hierarquicamente importante. Né? Qual a formação étnico-racial dela? Olha, a gente a lê como uma mulher branca por causa dos valores e do tipo de sociedade que há naquele momento. Mas não há dados. O que acontece é que em toda a obra dela aparece uma discussão de raça muito profunda. Sempre uma tentativa de trazer... Ela começa, por exemplo, com esse romance Mameluco, onde ela coloca as 3 raças, mas, por exemplo, 2 anos antes da abolição, ela escreve a peça de teatro Fausta. E é uma peça onde as personagens principais é uma menina branca órfã, que o pai, ao morrer, antes de morrer doente, fala para o escravizado que ele tem que cuidar da filha como se fosse filha dele. E isso é um avanço muito grande, mas é interessante apontar que essa discussão, já 2 anos antes da abolição, é por causa da intensa movimentação que já havia na Bahia, já tinha tido muitas rebeliões, muitas revoltas. E há um preparo, ou seja, eu acho que não há nenhum segredo que os jornais já estavam publicando textos abolicionistas, poemas abolicionistas, um movimento abolicionista baiano muito organizado. Então é possível que a Amélia Rodrigues acompanhava tudo isso e ela usava a literatura para mulheres e para o grande público, porque foi publicado... A peça foi publicada em uma versão... caseira, numa imprensa assim, mais rudimentar, mas ela foi encenada. E ela foi encenada no teatro, no Grande Teatro de Santo Amaro, na época. E ela foi ovacionada, carregada, assim, no alto, como elogiada, aplaudida. Foi um grande feito. Então dá para ver que a sociedade baiana daquele momento precisava de uma voz que começasse a organizar essas questões, porque a gente tem que lembrar que não seria normal uma jovem estar publicando, nem ensinando peças de teatro, nem falando desses temas, né? Então, é possível que durante esse período o conservadorismo endureceu ainda mais na sociedade aristocrática, pseudo-aristocrática do Recôncavo Baiano, e era necessário essas vozes que estavam acompanhando uma discussão para além daquela região, que pudesse preparar essa outra classe que surgia, que é uma classe burguesa, de trabalhadores com a terra, de educadores, de comerciantes, né? Já havia um comércio, já havia uma riqueza a partir das relações comerciais, e essa classe estava ali desmembrada na estrutura cultural. Então, eu acho que a Amélia Rodrigues ela é uma peça porque ela pensa as questões culturais diante dos dilemas, e a gente percebe, à medida que ela vai avançando com os trabalhos dela, que há nela própria um tipo de projeção de que é possível, por isso eu a leio mais como branca, que é possível um lugar de iluminação intelectual por parte das mulheres brancas educadas. Então ela começa defendendo uma educação muito estruturada para as mulheres, para as mães de famílias, que pudessem preparar seus filhos, que pudessem dialogar com seus esposos, falar de temas que estavam acontecendo no mundo. Ela lia 4 línguas, né? Ela sabia latim, ela lia alemão, ela também traduzia do alemão, do francês, do italiano.
para o português. Então, nos manuscritos dela foram encontrados textos que não tinham sido acabados, tradução de poemas. Quase todo o material tem um fundo religioso. Então, ela acompanhava muito, sobretudo dos alemães e dos franceses. E dos italianos também. Depois, assim, no final da vida, ela teve uma correspondência intensa com alguém lá na Itália, onde ela escrevia em italiano, intercedia por freis que eram amigos dela. Então, dá para ver que ela estava inserida e era respeitada como uma personalidade. Isso já no final da vida, né? No início da vida, ela é simplesmente... provavelmente uma mulher de classe baixa ou média baixa dentro dessa estrutura, porque depois ela é aceita para estudar na escola famosa, que preparava primeiro homens para serem professores, né, para o magistério, e ela foi a primeira que passou porque saiu publicado uma notícia do jornal de Santo Amaro, que ela tinha passado e tinha sido preparado por a professora Cândida, que era famosa, e depois que ela passou em primeiro lugar como professora do magistério. E a cada vez que ela progredia e mudava de trabalho, saía uma notícia de jornal. Então, eventualmente, ela foi ser uma professora em Salvador. Daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes dessa história, e muito interessante, da Amélia Rodrigues. Marcos, é impressão minha, o Mário, nesse momento, nessa época, ele tinha uma relação de igual para igual com as interlocutoras mulheres, autoras, artistas. Penso nos anos 20, nos anos 30, é alguém que troca, né, nas cartas, incentiva e acredita muito no potencial dessas mulheres. Eu queria perguntar especificamente sobre Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, que estão entre São Paulo e Paris. Da literatura eu pensei aqui na Henriqueta Lisboa, que está em Minas. Mas depois eu pensei aqui que teve a Ruth Guimarães, que ele incentivou e que se dizia uma discípula dele. Pensei na Oneida Varenga, que era uma grande pesquisadora da área de música. Enfim, são muitos outros nomes. Imagino que nessa vasta correspondência exista muito mais interlocutoras mulheres, né? Eu gostei muito de ouvir a Milena situar a Amélia Rodrigues dentro desse percurso, uma mulher que produz, né, que atua também no campo literário, que pensa, que reflete, porque a Amélia morre em 26, não é isso? 26 e a década de 20 é a década em que Mário estabelece importantes ligações com o interlocutor. Né? Na verdade, a figura mais importante para o Mário de Andrade, né, é a Anita Malfatti, na medida em que ela que abre para ele a perspectiva de conhecimento da arte de vanguarda. Ela que expõe em 17 e ela que suscita nele uma curiosidade de conhecer toda a produção do expressionismo, do futurismo, ou seja, ela tem um papel decisivo na formação estética do Mário de Andrade. E ele vai reconhecer isso sempre, validando o encaminhamento que ele tem a partir desse encontro. Nos anos 20, até 26, por exemplo, pensar na morte de Amélia, essas duas correspondências do Mário com Anita e com Tarsila são muito marcantes, na medida em que é preciso imaginar essa dimensão do diálogo entre homens e mulheres no campo intelectual. O que se coloca nesse momento já é o modo como se estabelece simetrias ou assimetrias de gênero. O que é notável nessa correspondência do Mário se correspondeu com muita gente, como você pode imaginar, muitos que têm uma grande repercussão na arte, Portinari, Nazar Segal, os escritores Pedro Couto, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, quer dizer, ele teve uma relação muito intensa e muito viva com escritores. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho no conjunto de cartas que ele guardou, e que nós temos acesso a algumas que ele escreveu, nós temos um número muito expressivo de mulheres, escritoras, pintoras, pesquisadoras, com quem ele estabeleceu um diálogo afetivo e intelectual. Afetivo no sentido da amizade, sobretudo. Embora aí tenha algumas questões para a gente poder discutir também. Ou seja, qual é a dimensão desse diálogo? A pergunta que a gente pode fazer olhando para uma correspondência que está marcada por encenações. Quer dizer, é verdade que em algumas situações o Mário de Andrade vai se posicionar em termos do bom tom. Ele vai dizer para o Manuel Bandeira que a cirurgia que ele fez é uma e para ela outra. Ela vai dizer o que é uma apendicite, para ele que é hemorroida. Ou seja, há aí uma distinção de gênero. Como eu vou falar para uma mulher, aí há se percebe então um cuidado ou uma fraqueza, em certa medida, de poder dizer para ela o que é na verdade. Ele vai dizer, para todos os efeitos, uma apendicite. E fica por aí, né? Essas questões, elas são... o Mário é um homem do tempo dele. Há uma série de
de conceitos, de posições que são desse homem que fala nos anos 20. Mas, por outro lado, quando a gente analisa muito de perto essas correspondências, essa correspondência que ele estabelece com essas duas mulheres, a gente percebe todo um gesto de aproximação, o mesmo movimento que ele tem em relação a esse projeto coletivo que ele vai chamar de Dar uma Alma ao Brasil, que elas podem fazer isso, a Anitta e a Tarsila podem fazer isso no campo das artes, e ele sabe disso, e ele então vai estimulá-las a participar desse projeto. É verdade que o tom é diferente, ele tem uma relação de amizade com a Anitta, uma relação um pouco mais distanciada com a Tarsila, e isso vai provocar aí formas diversas de comunicação. Mas elas são figuras muito diferentes desses diálogos, embora essa diferença não apague o principal, que é a questão da simetria. Ele nunca se coloca como alguém que tenha a ensinar algo para elas. Na verdade, a correspondência mais bonita que não está publicada ainda é com a Anitta Malfatti, porque ela nunca, em nenhum momento, submete às sugestões do Mário. Ela tem uma autonomia muito grande. Ela se recusa. Por que você não vai, não entra, não experimenta fazer isso? Isso não quero, isso não me interessa. Eu estou em outra perspectiva de análise, isso não quero. Ou seja, é uma coisa muito intensa e densa, né, porque não há aí um mestre que ensina e uma discípula que aprende. Não existe isso, né? É verdade que a relação é diferente. O Mário vê a Tarsila como quase uma mulher reverenciada, uma deusa, é Nêmesis, a deusa. Assim como um trechinho diz, por exemplo, assim: creio que és uma deusa, Nêmesis, senhora do equilíbrio e da medida, inimiga dos excessos. Que és deusa, tenho certeza disso. Toda uma formalidade, né? Ela é uma mulher casada com Oswald de Andrade. Então, há todo um outro movimento que é esse distanciamento que é o do homem solteiro com uma mulher casada, embora marcados pela amizade, né? E ele, embora tenha essa distância, ela também é brincadeiro, lúdico. Ele vai sugerir que a Tarsila volte ao Brasil, né? Que ela deixe a arte francesa decrépita e venha produzir coisas que nos interessam, que nos digam mais respeito, que pintem o nacional, né? Ou seja, que nacionalize a pintura melhor do que pintar no nacional, né? No caso da Anitta Malfatti, há toda uma condição que é essa condição primeira, né, com que ele início convive que dá para ele uma ideia de irmã, que é muito marcante, né? Porque a ideia de amizade aí resvala para um sentimento de distanciamento, porque a posição de irmã não é mais a posição de mulher. E efetivamente há um traço amoroso ligando os dois, mas que não resulta num vínculo afetivo amoroso. Então, o que eles fazem o tempo todo, Mário sobretudo, é mobilizar esse vínculo no sentido da amizade, né? O que pode ser frustrante para uma mulher, mas que é o modo como eles conseguiram levar, então, esse diálogo de igual para igual, às vezes contornando traços afetivos e construindo alguma coisa que era o olhar sobre a arte, uma discussão sobre a arte, e cada um posicionado num certo lugar de crítico. Então, a correspondência é tramada em diferenças, mas isso não provoca ruptura. Você se lembrou há muitas mulheres, de fato, é muito impressionante. Só quando você sugeriu essa pergunta, eu comecei a imaginar a quantidade de mulheres com quem ele se correspondeu. Há 2 trabalhos importantíssimos sobre o tema, numa perspectiva feminista. Por exemplo, a Marilde Ionta escreve uma tese sobre Mário Anitta, Mário Henriqueta e Mário e Oneida. Ela queria perceber, sob a perspectiva de gênero, do feminismo, sobretudo, uma intelectual engajada, que medida se dá, quais são os preconceitos que sobrevivem nessas relações. Então, é um trabalho muito importante, tanto quanto um outro trabalho da musicologia, que é Mário de Andrade e a Lídia Chiafarelli, com quem ele estabelece uma das mais longas correspondências, mais intensas, que era, então, ela era a mulher do Francisco Mignone, que era um amigo dele do conservatório, que ele tinha uma grande amizade, que ele produzia, compunha, né, com ele várias produções, e ela
representou para ele uma ideia de proteção. Há uma amizade, quer dizer, esse trabalho, eu não falei o nome da autora, a Inês Rocha, que faz um trabalho importante sobre esse vínculo. Nós não temos as cartas de Mário, temos só as cartas dela para ele, mas nós percebemos como ela cuida do Mário. Então, eu posso imaginar que ele criou uma relação em que o traço, a discussão intelectual sobre música também passava por uma espécie de figura protetora, que é a mesma que aparece, de uma certa forma, na Henriqueta Lisboa. Né? Mas aí, tanto em Anitta quanto em Henriqueta, aí o trabalho mais importante sobre a Henriqueta é da Eneida Maria de Souza, que faz um trabalho muito, muito cuidadoso, minucioso, e ela visualiza nessa relação dois intelectuais que têm a mesma idade, né? Quase a mesma idade, ou seja, eles vivem uma experiência. A Eneida, é uma expressão que ela usa, é muito particular, porque dá para a gente esse sentido forte de um convívio que é intelectual e ao mesmo tempo amoroso, à distância. Né? Ela diz, convívio poético suplementando o encontro amoroso. No entanto, há uma impossibilidade, né? Mas que então há uma espécie de sublimação no plano intelectual. É uma correspondência das mais bonitas, porque ele é um leitor muito apaixonado, muito dedicado da poesia de Henriqueta, quando ela não era reconhecida pelos críticos. Na verdade, os críticos tinham um grande desprestígio, viam essa poesia com grande desprestígio. Né? Poucos foram aqueles que olharam para a poesia da Henriqueta pelo que ela, de fato, tinha de importante e merecia como no campo, no nosso cânone. E o Mário não só admirava, como tinha, então, com ela uma discussão que trocavam poesias, e a percepção da Henriqueta era muito forte, porque ela, como se ela compreendesse tudo, como se desnudasse o que ele fazia. Ou seja, e ela acabou atuando, então, para ele, a partir de uma espécie de encenação, como uma espécie de irmã de caridade, muito curioso isso. Também, como ele vê essa mulher com que ele diz coisas duríssimas. Inclusive, uma das cartas não é publicada, mas há uma carta em que uma página foi rasgada. Né? E a gente sabe, ele pede desculpas pelo que ele fez, que ele disse naquela página, mas nós sabemos o que ele disse lá. Que ela mas tem alguma suspeita? Ela rasgou isso aí. É na primeira página da carta, que nós não sabemos o que está dito lá. Assim, na verdade, a correspondência é sempre feita de ausências, né? Faltam peças, né? No caso da Anitta Malfatti, que talvez que restitua uma relação amorosa não realizada, se dá também por uma ausência. Né? Na verdade, quando a Anitta parte para o Pensionato Paulista, para a Bolsa, para a França, por 5 anos, ela, na embarcação, escreve para o Mário uma carta, que é uma carta que ela se declarava a ele. Essa carta foi rasgada, porque ela diz logo em seguida, numa outra carta, rasga a carta, eu cometi um crime de lesa amizade. Ou seja, ela foi corajosa demais para dizer o que ela sentia. Repare a força dessa mulher, poder se posicionar em face do homem e dizer alguma coisa que nós não sabemos que ela disse, mas que é muito forte, porque ela recua, e isso fica como uma ferida aberta na correspondência como um todo. A carta está rasgada, mas o que ela disse, não. Então, por isso ele sabia. E ele sabia. Então, portanto, eu acho que esse excesso de amizade, amiga, irmãzinha, é algo para se colocar em cima daquele buraco que foi o dito e não está mais dito. Né? Então, no caso esses buracos são muito importantes, e elas se dão em cartas com mulheres. Curioso isso, né? Porque são dois momentos em que ele diz coisas que talvez, no caso da Anitta, no caso dele, ele dizendo alguma coisa, e que a gente percebe como ele estabelece vínculos afetivos, mas que, para além desses vínculos, eu acho que o que é mais decisivo são a altura e a densidade desses debates. O modo como ele tem a escuta da potência da fala das suas interlocutoras. A gente pode imaginar a própria figura da Oneida Alvarenga, que era uma aluna dele. Uma menina que vem do interior de Minas Gerais, para estudar no conservatório, e o Mário vê nessa menina um potencial enorme. Uma aluna.
e que ele leva para trabalhar com ele no Departamento de Cultura. Ela aposta tudo em Oneida. Ela chamava de seu Mário, até o momento em que ele percebe que não era mais possível o seu Mário, porque havia um trabalho colocado no mesmo plano e envolvido com os mesmos interesses. Né? Ou seja, ele pede, em certo momento, que o tratamento fosse outro. Ou seja, todos nós vemos Oneida hoje como a discípula do Mário, porque grande parte do que a gente conhece hoje na área de música vem porque ela publicou. Ele não publicou quase nada. Danças dramáticas do Brasil, Os Cocos, Bois, Música de Feitiçaria, que são 10, 15 livros que ela parou tudo do projeto dela para trazer para a gente aquilo que estava em manuscrito. Que ele tinha iniciado e organizado e ela publica. Dando corpo para aquilo que era um manuscrito, que era ainda uma coisa... Ou seja, ela estava enfronhada naquele conhecimento, ela sabia muito bem o que era a produção e o sentido que ela tinha. Portanto, os diálogos são simétricos, são muito respeitosos e são vividos de uma forma muito afetiva. A gente pode desdobrar e pensar outras mulheres que estão nessa correspondência, a Gabriela Mistral, a poeta chilena, a dona Luísa Alberto Torres, do Museu Nacional. Raquel de Queiroz também? Raquel escrevia muito pouco, ela sempre se dizia, eu não escrevia carta, eu não conseguia responder, então ela não escrevia. Mas ela não tem uma correspondência com a Raquel, mas tem uma amizade com a Raquel muito bonita, né? Também, né? Pensar a Cristina Meirelles. Sim. Tem uma correspondência pequena, mas que ressuma uma admiração, assim, um convívio, um respeito que vê que elas consideram o Mário como uma escuta respeitosa e capaz de fazê-las reconhecer o mérito dessa produção, tanto quanto o respeito. Eu queria ler um trecho de uma carta para a Henriqueta, para perceber um pouco o modo como o Mário observa, né, e se relaciona com uma poeta, uma poetisa. Né? Eu creio que já falei uma vez para você não é poeta para ser muito apreciada pela crítica, não. A crítica faz questão de ser por demais inteligente, e você não é muito lá fácil de perceber sem uma adesão apaixonada. Apaixonada aqui não exclui clarividência, pelo contrário, é ela que dá clarividência. Às vezes, fico meio irritado por respeitarem você e não lhe darem o lugar que você merece, mas logo fico maliciento, com vontade de rir dos outros. Na verdade, você não pertence às linhas gerais da crítica de poesia nossa, nem dos seus problemas e intenções. Você é um atalho, uma clareira, coisa assim no caminho. Para uns fica como uma pedra no sapato, mas a maioria passa sem por reparo. Você, clareira minha, terá de certo de se contentar toda a vida com os que sabem aproveitar a graça divina das clareiras para descansar e sabem que é nos atalhos que os passarinhos cantam mais. Ah, que bonito. É lindo. Muito bonito. Sabe aproveitar essa poesia, quem tem que olhar para ela. E deixava todas as mulheres apaixonadas por ele. Milena, você já começou a contar aí um pouco sobre a história da própria Amélia, a atuação dela. Queria desdobrar mais agora nessa parte da conversa, porque não temos um histórico de muitas mulheres autoras no Brasil nesse momento, né? Elas costumam ter uma formação, você já comentou, né, também ligada aí à Igreja Católica de alguma maneira, que possibilita esse desenvolvimento. E queria te perguntar, Amélia, em relação a essa história de mulheres autoras, e se quiser já também avançar um pouco sobre o que vem depois, né, da Amélia, e o que também aconteceu com a obra dela e que você trouxe, né, para ser publicado novamente. Bom, é interessante o que o Marcos contou agora, porque a Amélia também tem uma história de cartas, né? E eu vou falar sobre isso, mas antes eu queria dizer o seguinte: a Amélia Rodrigues está escrevendo mais ou menos, ou um pouco depois, que outras escritoras já começam a escrever no Brasil. A gente já tinha tido Nízia Floresta,
que também tem um poema épico, cujo personagem principal é um indígena e no qual ela já começa a contradizer essa forma heróica, afastada da realidade, né? Provavelmente a Amélia lia ou tinha acesso a essas escritas. Anísia Floresta, por exemplo. Por exemplo. Eu poderia dizer, por exemplo, quando a gente sabe que há uma Maria Firmina dos Reis, já escrevendo romance e discutindo a abolição e colocando a subjetividade negra como parte de um processo de pensar os projetos de liberdade e sonhar com um Brasil onde todos coubessem, a gente percebe que a Amélia Rodrigues, ela não avança tanto porque ela não é uma mulher negra, né? A gente tem que lembrar que a Maria Firmina dos Reis era uma mulher parda, uma mulher negra que está ali pensando, ela própria filha de escravizada, né? Pensando essa realidade. A Amélia pensa de um lugar muito peculiar, que é a mulher que não é rica, que não tem posses, que precisa trabalhar para sobreviver, que precisa inventar o mundo para ela mesma caber, né? E aí ela usa algo que tem a ver com a política da época, porque com a separação da religião do poder político, há uma grande preocupação em investimento, em recuperar os fiéis, em interferir na vida, na formação. Há uma influência positivista na escrita de Amélia. Eu acho um feminismo que começa incipiente, mas depois ele se elabora como um feminismo católico, atuante. Ela faz uma liga de senhoras católicas, mas depois ela própria desenvolve, ela mesma, a imprensa feminista baiana, né, com os salesianos. Mas o que eu vejo é que ela se via como uma intelectual que não queria perder a capacidade de escrever, nem de interferir nos assuntos que lhe interessava, mas ela sabia que não tinha como fazer isso sem um poder muito grande por trás dela. Então, ela estuda muito o que está acontecendo no mundo em termos de catolicismo, de recuperação de fé, investe numa compreensão de um espírito humano que pode ainda ser trabalhado para viver com o progresso e respeitar esse progresso, mas trazendo a presença moral da religião católica como força motora, né? Então, ela pensa isso e ela começa a escrever para pessoas muito poderosas da igreja, faz amizade com os franciscanos de Salvador, se põe ali a serviço da igreja para organizar as mulheres, para organizar matéria financeira para trazer uma imprensa para a Bahia. E depois ela começa a defender, com a influência dela que já havia, ela começa a defender uma posição para o padre Sinzig, que é esse padre alemão que vai para Salvador, ali se ordena, e que depois, por intervenção de Amélia Rodrigues, ele inaugura a editora lá dos Salesianos, que depois vira Vozes de Petrópolis e se torna uma editora muito importante, né, culturalmente, para a igreja, mas também para a cultura de livros que começa a nascer. Então, quando ela faz isso, ela se coloca... Aí eu me lembrei das cartas do Mário com as amigas, porque ela precisa também dessa figura de um amigo que não comprometa o seu lugar de mulher solteira, que não tem família, que não tem um pai rico, que também não é freira, né? Então ela vai usar essa amizade, essa aproximação fraternal e vai desenvolver uma conversa intelectual que aos poucos o padre fica dependente dela. Então tem cartas onde ela pergunta o que ele achou do sermão que ela mandou para ele. Ou seja, ela mesma escrevia os sermões dele. Mandava, ele comentava, dizia quais sermões fizeram sucesso, quais não fizeram. E aí eles, nessa correspondência que está trabalhada pela Aparecida Paiva, ela tem um livro que se chama A Voz do Veto, e na verdade é um estudo sobre a censura, porque esse padre ficou famoso porque ele fez um livro com 25 mil verbetes, mais ou menos, onde ele dizia que livros, que romances podiam ser lidos por católicos e quais não. Inclusive, está todo o nosso cânone lá. A maioria, como não, deveriam ser lidos, né? Mas ela vai investir... Em que ano? Na década de 20, já se aproximando de 20... Foi antes de Amélia morrer, então, assim, início até metade dos anos, talvez até 23, 24, 25, né? E aí, ela, nessas cartas que a Aparecida Paiva
vai estudar, onde tem essa correspondência intensa de Amélia Rodrigues com o padre Sinzig, o alemão, ela vai causando uma dependência nele, ele precisa dela, ela produz muito, e ela começa também com essa ideia de que há uma moral que precisa ser protegida, mas ela também precisa criar espaço de trabalhos para mulheres, né? Então ela vai defender uma educação boa, com acesso a informações, com muita formação de leitura, para que as mulheres ocupem um lugar na imprensa. Então ela se mostra sempre preocupada com um lugar de trabalho, onde mulheres possam ficar independentes e seguir sua carreira, né? Ou como professoras, ou como jornalistas, ou como escritoras. Ela própria é uma escritora de muitos livros com esse cunho didático, moral. Mas ela, quando ela tem essa correspondência com o padre, e às vezes ele está numa situação, em algumas vezes, acho que umas 3 vezes durante a vida dele, ele esteve em situação muito delicada em relação a alguém da igreja. E uma das vezes ele foi mandado para a Alemanha. E é a Amélia que intercede, mandando cartas para o Vaticano, pedindo que haja uma reconsideração e que ele é importante. Aí ela faz uma defesa dele, não lembro agora os detalhes, mas ela faz uma defesa com um cunho filosófico, católico, provavelmente porque, como ela mesma escrevia os sermões e sabia como ele pensava, ela pôde se aprofundar mesmo, citar intelectuais, falar da filosofia, da importância de uma mente como a dele, que podia entender a questão mundana que ele estava observando, mas que ele também tinha soluções para essas questões que estavam ameaçando a Igreja Católica, né? Então, não sabemos o resultado, mas podemos ver que na história ele sim volta, porque eventualmente ele dirige por muito tempo essa editora Vozes de Petrópolis e depois ele a convida para ser uma jornalista e depois uma editora lá. Ela parece que ela deseja isso, eventualmente ela se muda para lá, acho que ela primeiro vai para Niterói, fica esperando o convite que nunca vem. Aí nas cartas ela diz que há alguém da igreja, um padre, que provavelmente não gosta da posição dela ou do pensamento dela, ou que não teve efeito as ações intelectuais, né, que ela tenta implementar. E ela diz assim, estou vendo que você está me defendendo, mas eu já sei que você não quer me dizer nas suas cartas que provavelmente a dificuldade é que o superior não me aceita. Uhum. Então eu vou desistir desse projeto e vou voltar. E eventualmente ela volta para Salvador. Mas o projeto dela no final da vida, é se dedicar completamente à missão católica, se tornar uma escritora com uma grande projeção e fazer uma Bíblia em versos para criança. Ela chega a fazer o primeiro volume dessa Bíblia, né, Flores da Bíblia, e ela está trabalhando o segundo volume, que nunca foi terminado, porque ela vem a falecer, sem nunca ter tido o trabalho lá na editora, que ela sempre sonhou. Interessante pensar em trabalho para o público infantil nessa época. É muito recente, não é? Sim, esse é outro dado interessante. Ela começa a pensar, e depois faz a igreja pensar também, em preparar o público infantil como a única esperança de trazer de volta um tipo de cultura e de ambientação católica que não fosse possível se perder tão facilmente. Então ela defende... Primeiro, ela é uma grande defensora da educação mesmo. Depois ela defende que há uma maneira de trabalhar o sentido e o espírito da criança para se abrir para as questões sensíveis da religião. Ela acredita que a escrita, a sensibilidade, a beleza, a música, o acesso à cultura naquela época dela, da Europa, saber línguas, saber sobre arte, sobre poesia. Ela gosta muito da poesia, ela própria é uma poeta. Então ela vai defender que há uma cultura de infância que precisa ser cuidada. E tem aí as primeiras publicações católicas. E é interessante, porque a editora Vozes também vai fazendo esse trabalho. Tem muitas publicações católicas. Esse padre Sinzig, ele é famoso por isso. Ele escreve também, mas ele é crítico. Ele fica analisando todos os livros publicados naquele momento no Brasil. E ele troca com ela também, ela também chega a escrever algumas críticas, e ele troca com ela impressões sobre obras, sobre traduções. O que é interessante é que nesse diálogo fraterno,
eles acabam revelando que estavam lendo tudo isso que a igreja considera mundano para poder censurar, né? falar mal. Então, olha que interessante, né? Uma estratégia ali de conhecimento também. E aí, claro, os dois, como precisam dessa estrutura, dá para ver que os dois são ambiciosos, querem ser pessoas influentes, querem ter como se projetar na cultura ali. Não na cultura, assim, da coletividade católica, mas das condições de interferência da igreja. Então, os dois desejam isso e os dois sabem que se eles defendem a maneira de manutenção e ampliação desses dogmas, desses ideais, dessa visão, há como trazer o feminismo em prol da igreja. Então, ela defende um feminismo católico. Depois a gente vê que a Berta Lutz também faz uso das mesmas questões, né, da mesma premissa, de usar essa preparação da mulher, esposa, mãe, mas com a educação muito rebuscada para que ela consiga até mesmo alcançar espiritualmente e intelectualmente a superioridade, eu diria, que se deseja intelectualmente. Porque a Amélia deixa uns escritos que não foram terminados, onde ela defende a educação superior da mulher. E ela, ou seja, ela começa pensando na infância, mas eventualmente ela até diz numa carta que esse projeto da alta instrução para as mulheres não foi um projeto que deu muito certo. Então, provavelmente, ela tentou alguma coisa que não foi bem recebida. Isso a gente sabe pelas trocas. E nas trocas, entre eles, há muito afeto também, como se fossem irmãos e se cuidassem. Ela fica sempre preocupada com ele, em relação aos meandros ali de como funcionam as estruturas de poder da igreja. Ele, às vezes, revela as dificuldades dele, até com a própria igreja, para implementar os projetos, para colocar ações que eles acham importantes. E, por sua vez, ele está sempre preocupado de ter ela perto dele, por isso ele tenta que ela vá para lá. Quando não dá certo, ela volta, pouco tempo depois ela morre, mas é ele que publica, ela não vê em vida o livro Flores da Bíblia. Ela, quando sai, que ele consegue publicar, finalmente ela já tá morta, né? Eu me lembrei de uma expressão que se usa muito para esse modelo, esse papel de mulher, final do século XIX, começo do século XX, o feminismo possível, que parece às vezes contraditório, e se a gente olhar bem, é muito avançado para aquele momento, né? Penso que é o que se fala em relação, por exemplo, a Júlia Lopes de Almeida, né? E eu acho que é o caso, provavelmente, da Amélia Rodrigues. Totalmente. Foi muito bem lembrado você trazer a Júlia Lopes de Almeida, porque é uma referência muito interessante e, ao mesmo tempo, diferente de Amélia, porque a Júlia Lopes de Almeida, ela investe numa escrita literária e de linguagem que já é livre, eu diria, dessas amarras que a Amélia Rodrigues se põe a si própria, porque ela fica o tempo inteiro perseguindo esse ideal ético, moral, e a escrita dela vai se modificando e ficando muito dura, muito moralista, né? Com raras exceções. Mas sim, esse feminismo possível, que é muito avançado sim, porque é uma situação. As mulheres, por um lado, estão dentro do pensamento cristão, amarradas à ideia de que as mulheres são extensão da natureza, né? Portanto, elas não conseguiriam ter autonomia de pensamento, elas são frágeis, elas precisam de um guia moral para que elas não se pervertam, para que o mundo não as consuma. Então, tem uma ideia, um ideal cristão que aí a única solução do ponto de vista cristão é que elas sejam muito boas mães e muito boas esposas. Por outro lado, a ciência que chega à Europa e que chega no Brasil é muito devagar. Acho que chega talvez nos centros urbanos mais rapidamente, principalmente pelos romances dos homens, mas no recôncavo baiano chega tardiamente. E a Amélia lia muitos jornais que vinham da Europa, porque os padres incentivavam que ela acompanhasse as discussões que estavam ocorrendo lá na França, na Alemanha, na Itália. Daí ela falar tantos idiomas. E ser o tempo inteiro solicitada para que ela faça conexões. Inclusive para aquilo que está dando errado lá, para que ela veja o que está dando errado lá nessa organização e que ela tente ver soluções que sejam apropriadas para o contexto da Bahia daquela época, né? Então ela vai fazendo isso e ela vai tendo contato com o cientificismo, com as ideias da ciência e chega num lugar que, pela
natureza, a mulher também é frágil. A ciência dá um jeito de reproduzir o pensamento patriarcal, né? Dizendo que elas são frágeis para o mundo, que elas têm que ser protegidas por questões físicas, emocionais, que elas não sustentam a dureza da vida, biologicamente não são capazes de enfrentar as adversidades do mundo. E aí, quando a Amélia, pensando no feminismo, e desse feminismo possível, pensa o que fazer, né, ela cria a revista A Paladina, que depois vira a Paladina do Lar, a Liga das Senhoras Católicas também. E ela tem muita produção sobre quais são os lugares de liberdade possíveis e como as mulheres podem solicitar o seu lugar no mundo, inclusive solicitar o direito eventualmente ao voto, porque ela já lê sobre o sufragismo, ela lê os textos que saem nos jornais da Alemanha e da França, ela vê diferenças entre as mulheres da Alemanha e da França nesse pensamento, e da Inglaterra também, e ela, eventualmente, em alguma publicação na revista, ela fala, temos que pensar agora no contexto brasileiro. E é interessante ela falar isso, que já há um contexto que é diferente, e ela tem que pensar, né? Porque na estrutura social local, a gente tinha umas adversidades muito estranhas, porque algumas mulheres já tinham que colocar o seu corpo na rua para trabalhar duramente, e, ao mesmo tempo, as classes abastadas reivindicavam uma proteção rígida, mesmo na oferta da educação, né? Era um disparate muito grande, por isso surgiu o Instituto Feminino da Bahia, né? Para formar, para ter lugares onde fosse possível trabalhar habilidades artísticas, né? A música, a pintura, mas também as mulheres que podem conversar. É interessante que a conversa era uma arte pensada como arte mesmo. Elas eram preparadas para saberem conversar sobre vários temas e para saberem um momento onde a escuta tinha que ser produtiva para elas. Então, parar para escutar os homens, o feminismo de Amélia, não é ceder, não é achar que você mãe, você mulher católica, não tem voz. Você vai escutar para depois você colaborar e, eventualmente, enriquecer aquele ponto de vista daqueles homens. Eu acho isso fascinante. Então, sim, é avançado, mesmo que pareça... Ou para os nossos olhos hoje, parece... Parece que é rudimentar, parece que é uma relação mais passiva e que a Igreja Católica está tentando mediadora. Mais... Perfeito. Marcos, chegando aqui a dois poetas que foram muito próximos e importantes de maneiras diferentes, né? Como é que foi a troca do Mário com o Oswald? Eu estou perguntando já em termos de cartas mesmo. Se há registros do que eles pensavam juntos, do que chegaram a pensar juntos. E como Manuel Bandeira, que foi realmente muito, muito próximo dele e com quem ele confidenciava, né? Coisas também mais íntimas. As correspondências são sempre formas de aproximação e de troca, né? Eu fiquei pensando um pouco na imagem que a menina traz da Amélia, né? Há tantas diferenças entre o Mário e a Amélia, mas eles estão posicionados no mesmo lugar de mobilização de ideias. É impressionante que parecia havia uma distância, mas tem uma proximidade aí, no sentido de que eles são movidos por ideais e fazem desses ideais, que esses ideais se concretizem de uma forma possível, né? O modernismo se concretiza também com uma forma possível nessas correspondências do Mário de Andrade com os seus interlocutores mais voltados à literatura modernista, né? Quer dizer, você lembrou Oswald de Andrade, lembrou o Manuel Bandeira, o trio marcante dessa produção que investe numa ruptura com a tradição literária brasileira. A correspondência ela é sempre uma negociação, né? Ela nunca ela é uma conquista, sobretudo, né? Ela depende de alguns pactos, depende de alguns encaminhamentos, e talvez o primeiro pacto da correspondência é a resposta e a continuidade. Uma correspondência sem esse outro que participa, que deseja fazer avançar, que resiste, né? Na verdade, o grande perigo da correspondência é você ceder o tempo todo e aí não há correspondência, porque o outro é você falando sozinho, né? Então, o mais bonito nesses diálogos é justamente a resistência em relação ao outro. Há uma negociação, há o mesmo sentido de colaboração, mas
embora o outro seja um alter ego, né, ou seja, um outro eu, ele é um eu que faculta o engrandecimento de si. Né? Quer dizer, que o outro favorece que eu seja melhor. É a partir do outro que eu posso avançar, porque o outro tem uma leitura crítica de mim mesmo. Né? Eu acho que quando nós olhamos para as duas correspondências, o Mário Oswaldo e o Mário Manuel Bandeira, eles são muito diferentes em vários sentidos. Né? A correspondência com o Oswaldo de Andrade, publicada recentemente pela Gênesis de Andrade, é uma correspondência marcada pelas... É muito rarefeita, no sentido de que ela não há uma discussão que vai se constituindo ao longo do tempo. Né? O Oswaldo de Andrade é um viajante importantíssimo, na medida que ele está inserido no núcleo do modernismo europeu, e circula e divulga os nossos poetas e faz essa mediação cultural, mas é uma correspondência muito, muito lacunar. Primeiro que o Oswaldo de Andrade não guardou as cartas do Mário, né? E o Mário guardou todas as cartas de todo mundo, na verdade como um projeto para se escrever o modernismo. Ele não só guardou essa correspondência, como ele disse, ela vai ficar lacrada por 50 anos. O que diz muito desse projeto de imaginar que essa base de diálogos seria uma própria história do modernismo contada a partir de um lugar central dentro dessa teia. É claro que, portanto, ele não guardou tudo, ele rasgou o que ele não queria que ficasse. Ou seja, o arquivamento se passa também pela ideia de que fica aquilo que eu quero que fique. Então, não há cartas de amor, não há... são 7.000 cartas, mas tem que desenham, em grande medida, os movimentos do modernismo. Isso se evidencia com muito mais clareza na correspondência com Manuel Bandeira, talvez a mais extensa e a mais marcada pelo sentido da colaboração mútua na produção literária. O pacto inicial está dado logo no início da correspondência. O Mário vai dizer, para mim, a melhor homenagem que se pode fazer a um artista é discuti-las a realização, procurar penetrar nelas e dizer francamente o que se pensa. Ou seja, é um contato que ele estabelece desde o início de afinidade, de conhecimento e de proposição de um leitor crítico. Ou seja, com isso, eles podem produzir suas obras a partir de uma ruptura em relação à noção de autoria. Quando o Mário manda ao Manuel Bandeira a primeira versão do Macunaíma, o episódio do Macunaíma, que ele escreve, depois de fez pesquisas, folclore, que ele escreve diz que em 6 dias, que ele conta, mas não sabemos muito bem, acho difícil, mas, ou seja, depois de um trabalho de pesquisa, ele escreve em 6 dias, e ele envia ao Manuel Bandeira, que é o leitor que vai analisar de fato aquilo que vai se envolver naquele projeto. O Manuel Bandeira diz, não, olha, esse capítulo está muito ruim, você deve desdobrar o capítulo, isso aqui você deve retirar, isso você deve... aqui está faltando mais brincadeiras do Macunaíma. Então, tudo isso repercute com muita intensidade no autor e faz com que ele atenda o outro. Nesse sentido, é uma autoria partilhada. Da mesma forma que essa noção de autoria ela ganha um outro contorno, os dois se beneficiam desse convívio. Então, eu acho que pensar a correspondência é pensar justamente essa dinâmica da formação do sujeito, da formação das obras desses dois sujeitos. Então, por isso que ela... E é uma correspondência, claro, muito marcada pelo gosto da escrita. Não é um compromisso, não é uma obrigação. Né? Eles têm desejo de se corresponder, às vezes 3 vezes por semana. Eles precisam falar com o outro. Então, tem uma carta do Manuel Bandeira que ele começa assim: eu estou escrevendo essa carta no papel em que veio o meu pão. Ou seja, ele não tem papel, mas ele precisa escrever, não importa onde. Para dizer aquilo que ele vai dizer. Né? Ou seja, o outro compõe parte da minha experiência de criador, enfim. Eu acho que quando eu olho para essa correspondência, eu penso que ela é exemplar em muitos sentidos. Né? Sobretudo nessa postura de respeito em relação à opinião do outro, sem que eu tenha que... Quer dizer, eu tenho a minha produção, mas o outro pode contribuir na medida em que ele é o primeiro leitor e ele deseja que a minha obra seja boa. Então, há uma espécie de compromisso, de pacto que eles estabelecem, que perdura por muito tempo, né? E que, a partir de um certo momento, já há
um distanciamento, na medida em que, quando o Mário está muito envolvido com a questão política nos anos 40, Manuel Bandeira já é um homem sem vontade desse embate. Aí há uma espécie de declínio da correspondência, mas que ganha alento em outro lugar. Porque nesse momento aqui é que nasce a parte mais forte da cobertura do Mário, que é o Drummond, que está no mesmo engajamento, né? Rosa do Povo. Então, os dois estão falando da mesma luta do intelectual nesse lugar de enfrentamento da ditadura. Então, a gente vai percebendo que as correspondências elas são cruzamentos também de interesses, cruzamentos de valores. E nesse sentido aqui, pensar a correspondência como um todo é pensar justamente essa multiplicidade de vozes que compõem uma biografia. Eu acho que essa é a ideia mais forte dessa correspondência do Mário com o Manuel Bandeira e com o Oswaldo, que são partes de um conjunto muito maior, né? Uma pergunta sobre o Mário, a personalidade dele, o jeito, hábitos. A gente acaba pescando aqui e ali coisas que ele fazia, como se vestia, por exemplo. Conversávamos sobre ele ser um cara diferente ali, naquela paisagem de pessoas mais comportadas da sociedade paulista. Ele tinha aí qualquer coisa de um comportamento mais fora do padrão, talvez, né? Mesmo as pesquisas dele, etnográficas, isso tudo, penso aqui no Mário que vai recolher os pontos de macumba. Quer dizer, isso é algo realmente muito inovador, né? E de vanguarda nesse momento. O que dá para saber dele, da personalidade dele, um pouco da biografia, através dessas cartas? Eu tenho trabalhado com uma correspondência que eu devo terminar talvez no ano que vem, que são as cartas que ele escreveu para o secretário dele, o Sarmento Faria Ferraz. Né? Uhum. E nesse lugar de secretário, aí sim haveria então uma dimensão profissional muito marcante. Uhum. Né? E eu percebo que quando... é uma coisa muito, muito particular, porque na verdade ela tem poucos anos, Mário no Rio de Janeiro, depois que ele sai do Departamento de Cultura, ele fica 3 anos no Rio de Janeiro, e o secretário dele na casa dele, cuidando dos livros e das pesquisas que o Mário faz. Eu acho que essa corresponde muito desse aspecto que envolve o Mário e a sua condição de vida, o Mário e as suas roupas, o Mário e a sua vida pessoal, o Mário dentro da casa dele, né? Os hábitos, a relação com as pessoas que estão nessa casa, com a mãe, com a tia, com a sobrinha, né, que é a dona Gilma de Souza, com a senhora que faz os alimentos da casa do Mário. Tudo isso aparece lá. Uma família muito característica, eu acho, no sentido de perceber relações, né, desse homem com essa engrenagem familiar. Eu tenho a impressão que Mário sempre criou um certo estranhamento, mesmo no âmbito familiar, pelas posições que ele adota, como modernista, por exemplo, dentro de uma família muito conservadora. Quer dizer, ele propõe uma ruptura, né, de certas expectativas familiares, em vários sentidos. Né? O homem que se veste muito bem, o homem que imagina os seus próprios móveis, ele faz, quer construir o sofá para ele ler, onde vai ter o lugar para encaixar o livro, onde vai ter, ou seja, a roupa que ele quer que faça para ele, o modelo que ele faz, o modelo da roupa, e assim que vai ser feito. Ou seja, ele deve ter, então, deve ser reconhecido no âmbito da família, nessas condições, que é o da autonomia. Eu acho que essa mesma autonomia que faz com que ele possa usar uma gravata diferente, socialmente falando. Né? Mesma autonomia em que as pessoas o respeitam pelo papel que ele tem em termos intelectual, de homem público no Departamento de Cultura, de professor do conservatório. Né? É um homem que se posiciona e é muito respeitado socialmente, mas que não deixa de ter as suas idiosincrasias, os seus gostos. E, portanto, eu vejo nessa posição entre o conservador e aquele que
promove rupturas, né? Seja pelo que ele pensa, seja pelo modo como ele vive. Helena, na última década, talvez um pouco antes, mas sobretudo a partir dessa última década, o cânone tem sido bastante repensado, né? Mesmo trazer autoras mulheres, né, de uma maneira mais forte que antes, pensar contextos, mesmo linguagens, né, condições étnicas, de identidade sexual, enfim. Você tem experiência de estudar nos Estados Unidos, onde essas reflexões começam antes do que no Brasil. Hoje há uma parte da universidade brasileira que também tem atuado muito nessas linhas de pesquisa. Queria que você contasse um pouco para o ouvinte que não acompanha tantas discussões da universidade, como é que se formulam essas reflexões e como que isso tem, de alguma maneira, sido trazido, por exemplo, em festas literárias, em projetos de leitura, mesmo acervos de biblioteca, né, para que as pessoas entendam um pouco o que está acontecendo, né, no cânone, né, literário e nessa reorganização do cânone. Primeiro, com relação aos Estados Unidos, um país onde eu tenho passado muitas temporadas, sempre voltado para estudar. Também fui há uns 15 anos atrás, eu fui imigrante, eu fiquei lá um tempo dando aula como uma leitora, depois retornei ao Brasil para fazer o concurso na Universidade Federal. E durante todo esse tempo, que foi eu indo, ficando, depois vindo e sempre voltando, eu pude perceber coisas muito interessantes com relação a como é que uma sociedade ou um país multicultural reorganiza o campo da cultura a partir não da conciliação, mas das tensões, né? Então, o que é conhecido, muito conhecido da gente aqui, são todos os movimentos em relação ao apartheid e o que se produziu a partir de uma defesa da intelectualidade negra, de uma sociologia negra que entendesse a discrepância entre o mundo social norte-americano e a academia norte-americana. E com isso há uma produção gigante, muito organizada, de pensadores negros, de feministas negras, que começam a produzir, fazem as pesquisas, entendendo que, primeiro, a própria academia necessita dessa produção, e é uma produção que se relaciona e se reorganiza a partir também de um cânone. Então, o interessante é que a academia norte-americana não recusa esse cânone, mas usa esse cânone primeiro para contradizer afirmações sobre essas vozes, mas depois para mostrar que sempre havia e sempre houve produção de pensamento o tempo inteiro, desde a época da escravização, que sempre houve, que é outra coisa, a gente estuda pouco as fontes indiretas, a correspondência, a relação de quem passava por aqui durante a colônia. Mas os Estados Unidos conseguem manter, até por conta de como foi aquela colonização, de como foi o processo de organização de independência, né? Então, existe uma compreensão muito grande, por exemplo, de uma coletividade que desde sempre incorporou a questão cultural gospel da música, por exemplo. A igreja e o protestantismo ajudou a uma solidez de pensamento filosófico e, ao mesmo tempo, compreensão de criação de lugares de refúgio, né? Dar uma unidade àquilo que não havia. Então, a criar um tipo de cultura onde houvesse um reconhecimento. E, a partir daí, os feminismos negros, que são muito distintos uns dos outros, organizaram suas formas de atuação, né? Então, por exemplo, a Patrícia Hill Collins, a Audre Lorde, a Bell Hooks, que está chegando agora, eu estava lendo elas quando eu estava lá. Isso me fez pensar muito sobre o que fazer com o que a gente ficava notando. Por exemplo, eu começo na universidade com o feminismo branco, universal, porque não havia quem estivesse dando os feminismos interseccionais, os feminismos negros, como hoje a gente acessa, né? Você diz nas bibliografias? Nas bibliografias, nos cursos de letras, a gente só sabia que tinha alguma coisa errada com o cânone ser masculino, né? E ser um cânone muito organizado com um certo perfil, né? Sempre homens urbanos, de uma certa elite, com certas condições econômicas muito parecidas, com raras exceções, e as exceções são fascinantes para mostrar como não há uma homogeneidade no cânone como a gente pensa e acredita. O próprio cânone é heterogêneo, né?
Mas, ao mesmo tempo que havia essa falta, a falta diz que tem muita coisa para ser feita, né? Ou seja, a falta, na verdade, aponta sempre que há algo assim muito organizado. Interessante para se descobrir. Toda vez que só tem homem, então cadê todas as mulheres? Né? Só tem brancos, onde estão todos os negros e os indígenas? Então, essas questões na universidade norte-americana estavam em grande efervescência por causa do multiculturalismo, por causa de uma discussão diferente do Brasil. Eu acho que tanto a Europa, mas sobretudo os Estados Unidos, pensam o multiculturalismo como uma grande chave positiva, porque como é que você pensa no mundo contemporâneo, globalizado, com a tecnologia unindo pontas tão distintas, como é que você pensa uma ideia de nação, ou de coerência entre grupos, ou de atuação? Então, a cultura é um lugar muito promissor, né? A arte, a cultura. Então, se a gente parar para pensar nos últimos anos, as bienais de arte do mundo inteiro privilegia aqueles que ficaram nas beiradas, produzindo esteticamente, sem nunca ter aceito como um referencial de valor, né? Então, no repensar o multiculturalismo norte-americano, o mercado se abre para dar conta de uma demanda, que é como vamos suprir essas outras necessidades estéticas, de onde elas vão sair, né? Então, por isso, uma letra de hip-hop, um slam, né? Uma letra de música gospel tem o mesmo valor do que uma grande obra, um grande romance que leva-se décadas para ser escrito. Então, começa a ter menos hierarquia nessas condições de produção ou dos objetos mesmo. Os objetos passam a chegar com muita validade, né? Você vê na França, Annie Ernaux ficou muito tempo escondida, mas de repente aquela produção dela que usava a subjetividade, a primeira pessoa, que trazia a sua condição de classe para a literatura, eventualmente chega a um lugar muito forte, né, a ponto de influenciar outras questões. E ela hoje ser detentora do Prêmio Nobel. Exatamente, né, com essa literatura que a crítica francesa já tinha recusado, por questões de linguagem, de proteção de valor. Estou dando esse exemplo porque tem a ver com esse multiculturalismo, com essa multiplicidade de experiências e essas vozes que fazem falta quando as noções do que é uma literatura nacional, de que é uma malha onde você se fia para definir valores, para definir a coletividade, já não se sustentam como um lugar que por muito tempo foi possível, né? Uma homogeneidade que foi possível ela ser forjada e ser praticada. Hoje não há como praticar, mas por várias questões relacionadas a isso. Então junta-se um desejo que é a própria estrutura maior de cada lugar, ter que dar conta e começa a valorizar a diversidade, não como algo assim passageira, mas incorporar para que isso seja, de alguma forma, produtora de novas bases para o mundo que hoje temos, né? Um mundo onde os documentos são questionados, onde se questiona a noção de tempo, esse anacronismo entre situações de países que estão no mesmo hemisfério, ou até condições de um estado para o outro, as fronteiras, né? Os norte-americanos lidam com uma grande região geográfica de fronteiras. E essas fronteiras, elas também são muito férteis. A gente tem ali terceira, quarta geração de famílias ticanas que não são mais aceitas como latinas, né? Como mexicanas, como el-salvadorenhas, né? E aí, ao mesmo tempo, são pessoas não brancas naquela situação. A gente tem alguns estados onde isso é muito forte, o Texas, a Califórnia. E essas situações de fronteiras também trouxeram discussões desses lugares de entrelinguagens, né? Como é que esteticamente a literatura chamada nacional, as letras, né? É diferente pensar, quando você estuda, por exemplo, o Brasil lá, é como língua estrangeira, né? Então, às vezes tem um descompasso, um anacronismo entre o que está se vivendo localmente e o que se está estudando sobre outros países. Também tem essas questões aí, há um lugar de projeção de valor também muito difícil para quem está do nosso lado, né, da América do Sul. E aí falo isso para falar dessa decolonialidade que vem sendo, desde Lélia Gonzalez, reclamada, 70, né, dos anos 70, 80, desde ali reclamada,
para a gente se pensar a partir dessa América Latina, das confluências indígenas, das confluências afrodiaspóricas, para a gente se ver como uma nação peculiar, um continente peculiar. E nesse sentido que eu acho que tanto a academia norte-americana provocou essa reação, quanto também absorve essas produções. E há um encontro que gera, por exemplo, questionamentos de gênero, que chega aqui agora, mas que já tem 20 anos, que, por exemplo, a Judith Butler vem trabalhando essa relação entre o que a sociedade espera de uma certa condição de gênero. E essa condição de gênero vai desde aspectos com relação à vestimenta, como você se projeta, como você se define, no sentido do alargamento de gênero, e de relacionamentos que vão de relacionamentos íntimos, né, sensuais, mas também de relacionamentos em uma hierarquia que é heteronormativa. Dentro da estrutura patriarcal, mantida, desdobrada, até mesmo nos grupos havia uma relação de definição muito rígida, né? Você, por exemplo, é uma lésbica feminina ou uma lésbica masculina, não? Cada grupinho no seu cantinho, né? Você é uma pessoa trans, você é um homem gay, aí tem aquelas categorias todas, ursinho, né? Aí depois vem uma forma de ver aquilo que essas barreiras não fazem mais sentido, que é a partir dos anos 2000 para cá, né? E a ponto de fato, hoje tem uma mini revolução da sexualidade e de gênero, que o próprio mundo está se adequando a isso, né? E que aqui, por exemplo, no Brasil, entra essas discussões sobre a linguagem neutra, por exemplo, sobre a identidade social, né? A relação assim, muito complexa da gente lidar com, no caso de quem é professor, a gente tem que perguntar, porque às vezes você está vendo alguma coisa acontecendo no corpo da outra pessoa, mas essa pessoa, ela vê essa relação de uma maneira muito única e pode ver de uma maneira única. Então, você pode ver homens com todo o trejeito feminino, querendo se dizer homens trans, né? Ou homens cis, que estão dentro dessa relação não binária. E, ao mesmo tempo, esse encontro disso com a escrita, por exemplo. Como é que você projeta essas condições todas em projetos estéticos, como é que os artistas estão lidando com isso, como é que as escritas de romance, de poesia, para quem se escreve, né? Quando a pessoa assume isso como um projeto de discussão estética e de quebra de paradigmas, experimentando como se a própria escrita fosse uma extensão do seu corpo, como é que você traz essa discussão para você não cair nas mesmas falácias ou nos mesmos lugares de armadilha de sempre? Então, dentro dessa relação de estar vendo lá fora e pensando o que estava acontecendo aqui, eu sempre fiquei muito inquieta. Eu sempre via anacronismos no plural. Quando eu ia para lá, eu via que, por exemplo, uma ideia de Brasil não podia ser sustentada porque havia imigrantes que estavam na segunda geração, havia imigrantes que chegaram 30 anos atrás, que estavam ainda consumindo um Brasil tropicalista ou um Brasil pós-ditadura. E um Brasil contemporâneo que é múltiplo, complexo, né, periférico, que discute racismo, que discute os feminismos, que reivindica hoje uma autonomia do pensamento indígena sem que seja equivalente ao que se espera no mundo ocidental. Então, tudo isso junto nos provoca a ter que pensar muito além daquilo que o cânone oferece. Porque como você vai para fora, você é uma referência, é um professor que tem que dar conta de coisas que estão acontecendo agora em todas essas esferas e que nesses outros países já tem uma produção teórica muito grande que organiza isso de outra maneira. Então, tanto do ponto de vista da universidade aqui, uma tentativa de produzir essas reflexões, até correr um pouco para entender essas reconfigurações. Do mesmo modo, tem o aluno, a aluna, vivendo o contemporâneo e com várias questões e trazendo isso para o professor, para a professora. Exatamente, questionando metodologias, questionando interpretações, né? E aí faz com que os professores tenham que alargar um pouco essa noção do cânone, tenha que interrogar o cânone para entender. A gente nunca vai prescindir do cânone, né? Mas é interessante perceber que foi organizado para organizar essa ideia maior de uma nação que não é coesa, nunca vai ser, que ela é em si só disruptiva, porque ela não se
não se combina em termos temporais, né? Não há uma simultaneidade. A gente tem projetos muito específicos para certas cidades, para certas regiões, onde está o centro econômico do Brasil, por onde as coisas passam se confluindo, elas se contaminam mais rapidamente. Outros lugares não é possível. Então, existe de verdade, não é uma... Eu não acho inferior pensar essas regiões a partir do que elas são. Eu acho isso necessário, importante, bonito, e é importante que isso seja confrontado com essa outra ideia de que existe uma superioridade na organização estética de uma grande cidade. E nisso a gente precisa interrogar as grandes instituições brasileiras que promovem arte e cultura, porque elas pretendem dar conta sem que haja de verdade agora vindo pessoas de todas essas outras partes do Brasil para mostrar que sim, é possível a gente pensar um Brasil. Eu acho mesmo que há uma questão cultural fortíssima, mas ela não é homogênea. Não há esse Brasil homogêneo desejado. Até o Mário de Andrade já coloca isso em tudo que o Marcos falou para a gente, né? Essa necessidade do Mário antropológico de investigar essas coisas, ele já via tudo isso, né? E continua assim. Agora, eu acho que ainda há tanto de quem está de fora dos grandes centros, uma esperança de que chegar a esse grande centro, uma grande transformação vai se dar com esse encontro, que é uma compreensão mesmo, quem somos dessa desejada unidade, que aí às vezes não dá certo, né? E há uma decepção. Pode ser um pouco uma frustração, uma expectativa de mudança que não ocorre tão rapidamente. Isso, que não ocorre. E do outro lado, a ideia de que quem está recebendo essas pessoas vê isso como um certo atraso, né? Como se tivesse que parar o fluxo normal, a ideia de que existe algo que está acontecendo rapidamente, e aí tem um tipo de preguiça de parar um pouco para entender essas relações. Então, eu acho que há uma grande necessidade mesmo de reflexão, de paciência, de aprendizado mútuo, que se todo mundo deseja continuar com essa ideia de um Brasil multirracial, porque tudo é para cair no multirracial, no multicultural. Eu acho que a gente precisa mais do que pensar esses projetos de hibridismo, de mestiçagem, primeiro enfrentar as rígidas diferenças de situações raciais mesmo, de forma profunda e verdadeira, entender que sim, há um desequilíbrio tremendo, que a sociedade brasileira ela é estruturalmente racista, xenófoba, preconceituosa, com valores que foram guardados por medo, né, de se desfazer deles, porque realmente alguns não fazem mais sentido. Então, há um medo de perda muito grande e há um medo de entender que a força multicultural é marcada pela diferença e não pela coerência, não pela assimilação. Portanto, é sim necessário que sempre haja essa discussão de gênero, de raça, de classe. Há uma formação de leitores que vem de um outro jeito, né? Tanto através das cotas nas universidades, pensando na academia, mas também existe uma potência cultural autônoma, independente, nas periferias do Brasil inteiro, que marca pela oralidade, né? E a partir da oralidade, um desejo, talvez, de ver que assim, um certo grupo de expressão linguística, ou uma forma de expressão linguística, possa ser compartilhada. E daí as oralidades passam para o livro, e existe um tipo de linguagem que está ali circulando, que, de novo, a gente entra naquela ideia de que existe uma linguagem literária valorizada e que outras são linguagens chulas ou pobres, mas quando a gente vai ver, são riquíssimas, né? No ritmo, na melodia, na inventividade, né? Na reinserção, por exemplo, de valores que vêm de uma ancestralidade que até então foi negada ou foi folclorizada. E aí a gente vê mesmo as situações tanto afrodiaspóricas, né, sendo trazidas de maneira muito firmes, mas também indígenas, porque o brasileiro tem mania de pensar os indígenas da Amazônia e deseja uma ideia de pureza. Querem ver o indígena vestido com seu cocá, com seus instrumentos, com suas penas, mas não querem enxergar o indígena que está na cidade, que está na tecnologia,
que já está também enraizado a partir de encontros raciais, mas que reivindicam identidades indígenas. Há uma tensão, né, de alinhamento, porque o ideal europeu ficou muito forte, ele impregna tudo. E foi inventado um Brasil para o mundo ocidental, né, porque não foi assim uma constatação do que aqui foi encontrado, né, houve uma necessidade de se inventar, depois de se reinventar, quando a gente pensa nos processos dos últimos 200 anos. E acredito que a gente está procurando ainda essa ideia. A gente também está agora imaginando de uma outra maneira, né? Imaginando já a partir do fracasso, dos fracassos. Eu fico pensando que o Mário de Andrade ia achar isso tudo interessantíssimo. Eu fico pensando que todas essas questões que a menina nos traz como uma espécie de síntese bastante densa do que significa para a gente um olhar contemporâneo mais abrangente, mais democrático, também repercute no modo como nós interpretamos a obra e a trajetória do Mário de Andrade. Isso é muito, muito importante porque, bom, o Mário de Andrade tem uma casa universitária, que é a Universidade de São Paulo, onde nós temos o arquivo, a biblioteca e a coleção de artes visuais dele. É uma sorte enorme que a família tenha preservado e transferido para a universidade essa documentação, que era um desejo dele mesmo. Ele escreve por mão dele em 44 o seguinte: dou apenas, ele queria doar tudo aquilo. Não existia universidade ainda, não do modo como existia já a Universidade de São Paulo, mas não um IEB, por exemplo. Né? Dou apenas porque nunca colecionei para mim, mas imaginando que me constituir apenas salvaguarda de obras, valores de livros que pertencem ao público, ao meu país, ao pouso que eu gastei e me gastou. Né? Tudo que ele produziu estava devotado a ser preservado e estudado. Ora, essa documentação sobre a qual nós nos debruçamos hoje, recebe as interpretações ao longo do tempo. Nesse sentido é que essa obra me parece muito, muito ainda viva e um legado muito consistente, na medida em que ele suporta e ele dialoga com o tempo e as perspectivas de análise que são legítimas. Estamos falando disso, né? Da abertura do cânone, de reflexões que são necessárias num país como o nosso. Ora, eu posso perceber numa linhagem interpretativa, quer dizer, o trabalho da Teilhane Cunha Lopes, de organizar o acervo, disponibilizá-lo publicamente. O acervo é de todos nós. Todos nós podemos ir até lá e pedir uma carta, pedir um documento, um manuscrito, é público, né? E favoreceu por muito tempo uma discussão sobre o arquivo, sobre as teorias literárias, sobre a crítica genética, os manuscritos, e que passa agora a suportar análises muito sérias sobre questões raciais. A Lígia Fonseca, trabalho importantíssimo sobre o negro, a Ângela Grillo, pensar o Mário Queer como uma questão que se coloca no presente, ou seja, é um arquivo e uma personalidade muito... que de fato pertenceu ao tempo dele, mas que ainda continua conversando com a gente. Muito. Pelas questões que ele levanta, pelas questões que passam pelos preconceitos, pelas limitações. Macunaíma é exatamente o que a menina está falando aqui. Passa pela oralidade, passa pela questão do Brasil como um problema. Exato. Né? Macunaíma não é para resolver nada, é justamente para colocar como um problema. Né? Essa figura ambígua para o bem e para o mal, né? Com limitações sérias de caráter, né? Ou seja, ele quer olhar esse Brasil como uma questão a ser superada, a ser pensada, a ser compreendida como um problema. Então, nesse sentido, eu acho que ele permanece, é uma obra que é um legado, que permanece muito viva, né? E que continua ainda lançando perguntas para a gente, né? Eu acho que, por fim, essas cartas também trazem essas perguntas, continuam indagando, continuam formando, continuam envenenando nosso sossego. Porque o que o Mário quer é justamente que nenhum intelectual permaneça estabilizado, engessado, né? O pensamento ele é o lugar da transformação, né? Uma vez que ele está congelado, ele já morreu, né? Então, eu acho que a correspondência do Mário com os jovens passa sempre por essa dinâmica. Há uma dinâmica em que ele, em certo momento, ele vai lançar uma questão que vai fazer com que o sujeito repense de outra forma. Ou seja,
uma espécie de pedagogia do desassossego. Pensar nossa realidade, pensar uma realidade sempre, a todo momento, né? Pelo que ela nos propõe como desafios, né? Então, eu acho que nós tem muito a ver a pensar o contemporâneo e pensar as questões que nos tocam muito de perto hoje, em termos de uma modificação de uma realidade injusta, degradada, passa pela obra do Mário como esse desejo de superação, ou de transformação, ou de fazer com que o pensamento ele seja sempre uma busca por algo que nós queremos. Talvez você seja me perguntar que Brasil que nós queremos. Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, mas eu queria antes fazer uma última rodada e perguntar para o Marcos sobre a conversa do Mário com jovens escritores. Sabemos que ele incentivava todo mundo e queria acompanhar os livros e fazia leituras importantes, que era o principal dessa conversa e as principais, orgulho de não aconselhar, não é? Mas ele desejava incentivar. Como é que ele fazia isso? Acho que nunca foi muito fácil estabelecer uma correspondência com o Mário de Andrade. Devia ser muito... Quer dizer, todos os jovens escritores viam no Mário uma figura capaz de orientá-los. Mas poucos levaram esse diálogo na condição de uma problematização perene. O diálogo que o Mário propõe com os jovens é socrático, né? O outro já sabe que ele sabe, né? O que eu preciso fazer é tirar dele alguma coisa que está lá já mal formulada, mas que vai ganhar contornos. Nem sempre o Mário compreende muito bem aquilo que ele recebe, mas isso não impede com que ele produza no outro uma inquietude que seja uma busca. Mário de Andrade não gostava, por exemplo, dos contos do Murilo Rubião. Mas isso não impediu que ele sugerisse para o Rubião que fosse ler Kafka, que ele também não gostava. Mas ou seja, o Rubião não tinha lido Kafka ainda. Ele se encontrou no Kafka. É isso que eu estou fazendo. É essa linhagem da minha reflexão. Ou seja, mesmo nas diferenças que são irreconciliáveis, há sempre uma escuta e um encaminhamento, né? Agora, a questão mais difícil para esses diálogos é sempre aquele momento de ruptura, de uma ruptura preparada, de alguém que vai com você até que você chegar assim numa espécie de sossego, e ele diz, não, aí não. Né? Aí ele investe numa espécie de movimento de enfrentamento, em que você precisa enfrentar a própria condição reflexiva, ou seja, a própria acomodação, né? Então, ele fez isso com todos os jovens que escreveram cartas para ele. Em todos há um momento em que há uma ruptura prestes a se concretizar. Muitas se concretizaram, e essas são as correspondências que não deram certo. E aquelas que avançaram dizem muito das figuras desses intelectuais que persistiram, né? Talvez a Oneida Varenga seja um nome que a gente pode lembrar aqui. Essa menina é uma aluna, ela está muito próxima desse mestre, admira muito o Mário de Andrade, estuda, é orientada por ele pelas leituras, ele escreve, ele lê, ela vai fazer uma conferência, ele lê antes, é um momento em que ele percebe que ela está pronta, mas que é preciso que ela se dê conta disso. É o que ele fala para ela. E o que ele faz é, de uma certa forma, muito ruim, visto de fora, né? Ela envia para ele um trabalho e diz, eu acho que você está me plagiando. Né? E não era um plágio. Aí o que ela faz, uma carta muito, muito séria, dizendo ponto por ponto que não tinha nenhum plágio lá, que tudo era resultado da leitura dela mesma. A partir desse momento, ele diz, você é minha amiga, você não é minha discípula, você não é minha aluna, e você tem uma outra relação comigo a partir de agora. Né? Ou seja, era uma espécie de quase de planejamento de um embate, que o sujeito vai se defrontar com ele mesmo, com as condições de produção que ele mesmo tem. Então, eu acho que é uma pedagogia muito dura, muito áspera, em certa medida, né? Mas que, em grande medida, eu acho que resultou em gestos em posições de autonomia. No caso da Oneida, é visível como ela também passa a
a sentir no lugar, né, de alguém que pode conversar com ele e decidir as coisas no mesmo plano. De falar de igual para igual. Igual para igual. Helena, como é que é a pesquisa de novas vozes, novos autores e autoras, pensando aqui nas antologias que você organizou, nas pesquisas para curadorias, né, projetos que envolvem conhecer o que ninguém conhece ainda, seja no Brasil, seja no exterior? É interessante essa pergunta, porque quando eu comecei a fazer algo que eu já estava pensando que era uma curadoria, quando eu nem tinha uma noção disso, foi quando eu fui fazer a gestão de cultura lá na Bahia. E aí Fundação Cultural do Estado. Da Fundação Cultural do Estado, na verdade, tem uma Fundação das Artes e não tinha literatura. E aí, com a gestão do Albino Rubim, que é um professor da Universidade Federal da Bahia, ele foi secretário de Cultura de 2011 a 2015, ele propôs que houvesse, sim, o livre leitura, né, um setor que fosse a diretoria do livre leitura, pensando no instrumento livro, no objeto livro, na difusão, na mediação, mas que houvesse na Fundação das Artes a literatura também para pensar na fruição, na criação, né? Porque a gente estava vivendo um período, aí eu estou falando agora com a biógrafa de Jorge Amado, que deve saber que a gente viveu um longo período sem escritores se projetarem na ficção, por exemplo, mas sempre permanecer o Jorge Amado, mesmo depois de ele já ter falecido. E uma ideia de que a Bahia urbana, contemporânea, na escrita, era sempre alguma coisa que não era exatamente o momento que a gente estava vivendo, né? E aí, nessa pergunta, que é pensando o que fazer, a primeira coisa que eu pensei é que as escritas tinham que emergir, que é claro que a literatura sempre está ali, numa cidade, ela nunca não está. E que algo, de fato, estava acontecendo, alguma coisa estava acontecendo para não... emersão dessas vozes, dessa juventude ali que estava dentro de um mundo já com tecnologia, já vivendo o mundo tal qual é o mundo contemporâneo, e essas escritas não correspondiam. Não apareciam. Não apareciam. Então a pergunta era o que está intimidando essas pessoas? Exatamente. E aí uma parte da questão que eu achei que eu pudesse resolver é colocar oficinas de escrita para revelar quem estava escondido, ou quem estava fazendo algo muito sozinho, ou que estava com produções muito pequenas. Então, essa ideia de trazer escritores de fora como uma forma de dialogar literariamente, de provocar escritas e de fazer as pessoas assumirem que estão escrevendo, que estão fazendo coisas. Mas isso é interessante, porque pensando em fazer isso, eu fui logo vendo que a gente ficou muito tempo desconectado dos modos de produção, com editoras que... Agora, por exemplo, tem um boom de editoras baianas, mas isso nos últimos 10 anos, né? Durante muito tempo, não tínhamos boas editoras, mas elas eram sozinhas as que levavam tudo, né? A gente tem a história da Currupio, por exemplo, né? Depois, editoras que queriam trabalhar as vozes negras, as vozes... o livro objeto, o livro de artista... poetas que estavam na performance, que não se falava disso ainda, porque a gente tem uma tradição de poesia muito parnasiana, muito assim, né, daquela leitura formal, teatralizada. Ao mesmo tempo, uma tradição enorme de música popular ligada ao carnaval. Exatamente, né, e que podia tudo isso se encontrar na... Enfim, mas a ideia da pesquisa, né, eu comecei observando o que estava acontecendo e entendendo cada fenômeno e vendo como cada parte faz parte de alguma coisa maior. E quando eu cheguei eventualmente nas curadorias e na coordenação editorial de um selo, aí sim eu já estava realmente interessada em trazer à tona vozes que eu percebia que tinha alguma coisa muito particular. Ou poetas, ou ficcionistas, ou pessoas que de uma tradição do Islã, ou uma tradição mais de sarau de periferia, que era diferente, que merecia de verdade não estar ali como um fenômeno regional, que fica especificamente destinado a Salvador, a Bahia, mas que podiam encontrar outras vozes semelhantes que estavam propondo projetos criativos, estéticos muito parecidos. Então, a ideia para mim, desde esse momento, é que nunca seria algo baiano.
ou algo que é local. Eu sempre penso dali em conexão não só com o Brasil maior, né, esse Brasil mais amplo, mas com os países que eu visito, ou que estão mais próximos de mim. Equador, México, Estados Unidos, são países que eu tenho uma relação muito mais profunda, acompanho muito. E gostava de ver as relações que estavam acontecendo, até mesmo promovendo escritas não conhecidas nas minhas aulas para fora do Brasil, né? Quando eu ia a esses lugares, eu levava muita coisa e experimentava como é que essa voz, esse projeto chegava ali, encontrando outras questões que tinham a ver com... Aí sim, a gente acaba fazendo isso, você consegue ver que existe um Brasil potente, contemporâneo, bonito mesmo, porque é diverso, né? Bonito porque é diferente, que encontra questões absurdamente interessantes fora do Brasil e não encontra aqui, né? Por exemplo, uma escrita queer, negra, né? Um queer latino, uma Tatiana Nascimento, por exemplo, que escreve muito, que é teórica, que é poeta negra, mas que tem uma escrita que já traz um deslocamento desse pensamento queer norte-americano e traz a América Latina, a contribuição indígena, afrodiaspórica, como parte de uma forma de escrever. E aí, na Bahia, eu pensava, quem está fazendo isso na Bahia? Como é que as mulheres ou os homens trans, que a gente chama LGBTQIA+, a sigla nos ajuda muito a não ter que passear por tudo. O que estava acontecendo com esses corpos, assim, quando eles escreviam? Como é que eles estavam se revelando? Ou que escritas negras a gente tem, né? Porque a gente tem a escrita negra pensada também... Todo mundo fala, todo escritor negro, toda escritora negra escreve sobre racismo. Ou escreve a partir de uma recuperação, uma conexão direta com o passado. Ou tem a escrita como o seu principal projeto, né, de expressão. E às vezes não, às vezes é uma não fidelidade, por exemplo. A gente tem artistas esse tipo de expectativa. Então eu comecei a não separar mais artes visuais da escrita, as artes cênicas nas performances, as propostas que tinham a ver com contatos. Então comecei a usar mesmo essa ideia de uma literatura expandida, para ver naqueles lugares onde eu não... Para ver como se fosse uma continuação, né? Se por um lado talvez há não sei, um apego à Bahia de Jorge Amado, já organizada daquela forma, enfim, não vou entrar na seara de citar nomes, e não tem problema nenhum, porque a gente tem isso junto com essas outras questões ali que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então aí também a ideia de que não existe uma Bahia só, não é só a Bahia do Carnaval, é também a Bahia do Carnaval, mas não só. Né? E nem um tempo só. E isso eu acho que alimenta muito a pesquisa. Então, entendendo essas questões e ampliando a forma de ver, a gente volta para a literatura com mais sensibilidade. Você passa a ver que cabe um certo cânone brasileiro, baiano, regional ou nordestino, sempre cabe. E sempre cabe como esse cânone está em relação ao que está se fazendo agora. Então, é uma maneira da gente não abrir mão do cânone nem dessas vozes, mas fazer essa relação com o presente, entendendo esse presente também, né? E, ao mesmo tempo, nunca vendo que a gente depende só do eixo sudeste, por exemplo. A gente pode se conectar direto com um pensamento internacional, né? Ver, às vezes, a relação é mais fácil, mais direta, mais proeminente. Nunca separar, então, poetas que estão... A gente fala assim, festivais, né? Você vê assim, aparentemente, se a voz é desconhecida, tem uma rejeição, mas assim que há uma junção de algo local com aquilo que é desconhecido, é como se uma coisa iluminasse a outra. E todo mundo começa a ver o que aquilo está falando, com o que é que aquilo está dialogando. Então, eu assumi que minha vida inteira seria de risco. Não, é um perigo, porque se uma coisa não é tão assimilada, ou não é tão conhecida, e você vai botar um diálogo que não aconteceu antes, pode dar certo, pode dar errado. Então, é uma situação de risco, mas ela é sempre, mesmo quando ela não dá tão certo, ela é sempre fértil. Porque ao iluminar o encontro ou o desencontro, a gente se articula e entende o que é que está acontecendo ali, né? Então, de repente, não era uma questão, uma resposta que estava sendo dada. Era outra pergunta que estava sendo trazida, né?
É uma pena, mas eu vou ter que encerrar nossa conversa, agradecer muito ao Marcos, à Milena e convidar todo mundo a ler mais Mário de Andrade, encontrar as cartas do Mário de Andrade e ficar atenta a esse novo cânone que está sendo reformado e repensado. Obrigada, Josélia. Foi um prazer estar aqui com você e com o Marcos. Muito obrigado. Também muito feliz de poder discutir, aprender. E realmente é uma conexão bonita que nós construímos aqui hoje. Obrigada, gente. Passeio pela Literatura Brasileira é produzido pela Biblion, a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo, uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.